Oi, que bom que você está de volta aqui hoje, a gente com esse fundo de uma praia paradisíaca para deixar a gente bem calmo. Vamos lá. Aula passada, no conteúdo passado, melhor dizendo, a gente conversou sobre o prontuário médico e hoje a gente vai conversar brevemente sobre o TCLE, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, famoso agora. É muito importante que a gente saiba, que a gente tenha em mente que isso é um documento, o TCLE é um documento de defesa tanto para o médico como também para o paciente. Ele já existe desde 2016, conforme a recomendação número 1 do Conselho Federal de Medicina, mas ganhou um status maior agora, ganhou uma visibilidade maior, tendo em vista, claro, a explosão de ações judiciais movidas contra médicos atualmente nos últimos anos. O TCLE, Termo de Consentimento Livre Esclarecido, ele nada mais é do que o ato de decisão, a concordância e a aprovação do paciente a respeito do procedimento que o médico, que o especialista está lhe propondo. Tá? É o paciente, dentro do limite da sua própria capacidade de compreensão, ele concordar ou discordar com o tratamento que o procedimento cirúrgico, o procedimento seja lá qual for médico, que está sendo indicado a ele. Para a gente ter uma boa visão da importância do TCLE, eu trago aqui para vocês uma decisão que houve agora em janeiro de 2021, aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Que condenou o médico por danos morais altos, por ter utilizado o termo de consentimento, mas só que de forma inadequada. Ou seja, ele deve ter utilizado, ele pegou um modelo, provavelmente ele pegou, não estou dizendo que foi isso, mas isso está acontecendo muito, ele pegou um modelo do Google, de termo de consentimento, utilizou para fazer um procedimento, deu para o paciente assinar, achou que estava tudo ok e realmente não estava tudo ok e ele foi condenado, tá? Foi uma decisão agora de janeiro de 2021, tá? Do Tribunal de Justiça da 26ª Câmara Civil, a única coisa que eu posso falar. Eu vou ler uma parte que diz muito, eu transcrevi uma parte bem autoexplicativa do que a Justiça está entendendo sobre o termo de consentimento. Diz uma parte do acórdão, né, que é a decisão do tribunal. O princípio do consentimento informado é fundamental na relação médico-paciente, pois as informações essenciais ao procedimento e suas consequências possibilitam ao paciente, em diversos casos, a opção por se submeter ou não ao tratamento ou ato cirúrgico que lhe é proposto. Continuando, diante da ausência de informação adequada, o médico errou na hora de... Ele deu o termo de ele deu o TCLE, mas ele não usou a redação correta. Tá? Parênteses aqui que eu fiz. Diante da ausência de informação adequada sobre o risco cirúrgico, restam caracterizados os danos morais. Aí se cita o artigo 944 do Código Civil para justificar o dano moral, tá? Enfim. Daí a gente vê que não adianta você usar o termo de consentimento, dar para o paciente assinar e achar que está tudo ok, porque pode dar problema, tá? Esse é um documento que tem que ser feito de forma bem cuidadosa. É por isso que há necessidade de uma assessoria jurídica preventiva para a elaboração desse documento. No momento de você elaborar um TCLE, não dá para você pegar um modelão do Google e sair usando para qualquer paciente. Não dá. Existem especificidades para cada tipo de tratamento, para cada tipo de paciente. Por exemplo, um TCLE referente a uma rinoplastia não pode ter a mesma redação que um TCLE para uma mamoplastia. Não pode, não tem como,
Se você utilizar a mesma redação e se tiver algum problema na justiça, o paciente ele vai ter êxito e você, infelizmente, vai ter que pagar uma indenização. Tem profissional que dá de forma genérica. Bom, não estou aqui para julgar ninguém. No meu entendimento é que o termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, junto com ele, tem que vir um outro documento coladinho, que é o termo de ciência de cuidados pós-operatórios. Termo de ciência de cuidados pós-operatórios. Cuidados esses que o paciente tem que ter, através da sua orientação, por escrito oralmente e por escrito e assinada por ele. Vamos lá. Neste documento são descritos os cuidados que devem ser tomados pelo paciente para que ele obtenha sucesso no procedimento cirúrgico, por exemplo, numa cirurgia plástica. Por exemplo, poxa, não pode levantar peso, não pode pegar sol, não pode tomar certo tipo de remédio, não pode levantar muito, tem que ficar com a cabeça baixa, tem que botar gelo. Essas coisas simples, mas que fazem diferença. Simples, mas que fazem diferença. E não se assuste se você encontrar um recém-operado de rinoplastia fazendo uma aula de crossfit, ou uma pessoa que acabou de fazer peeling, ou não acabou de fazer peeling, porque peeling arde muito, mas uma pessoa que fez peeling há 2, 3 dias, pegando um arzinho de final de tarde na orla da praia. Isso é muito comum. Por isso, em complemento à aula passada, o conteúdo passado que fala sobre prontuário médico, apesar do conteúdo, né, do termo de consentimento livre esclarecido e esse outro termo de cuidados pós-operatórios estarem presentes, tem que estar presente no prontuário médico, é muito importante que esses dois documentos sejam assinados pelo médico e pelo paciente, ou pelo representante legal, tá? Eles têm que constar na mão do paciente, na mão do médico e no prontuário. 3 vias, principalmente os procedimentos estéticos, principalmente. Repito, com esses 2 documentos, o paciente inevitavelmente toma conhecimento exato do procedimento a que será submetido, ao material utilizado, as consequências possíveis, os riscos e, muito importante, as condições para o sucesso do pós-operatório. Nos dias de hoje, num ambiente de guerra jurídica que há hoje, essa litigiosidade que alcançou a medicina, eu diria que esses documentos só podem ser realizados e elaborados pelo médico com assessoria de um advogado que entenda do assunto de direito médico. A relação médico-paciente está extremamente judicializada. Vocês querem ver uma coisa? A relação entre médico e paciente é uma relação de consumo. Isso é pacífico. Pacífico. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Os direitos do consumidor / paciente são protegidos pela Constituição Federal, pelo Código de Ética Médica, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Penal. Olha quanta coisa. Então, eu acho que realmente tem que haver uma simbiose entre médico e advogado que agora é inevitável. Um detalhe, o Código de Defesa do Consumidor, ele determina, no artigo 6º, inciso 3º, um dos artigos desse código, tá? Ele determina que a prestação de serviços, os contratos, todos os documentos entre prestador de serviço e paciente, entre médico e paciente, né, sejam realizados em linguagem
clara, dando informação sobre o serviço, bem como sobre os riscos que ele apresenta. O que é isso, senão em termos de consentimento? Mal comparando, mas é quase que a mesma coisa. O mesmo diz o artigo 5º, inciso 32, o mesmo diz o artigo 170 da Constituição, inciso 5º. Por isso, recapitulando, TCLE é termo de consentimento livre e esclarecido. O paciente tem que entender o que vai acontecer com ele. Termo de ciência de cuidados pós-operatórios. Esses dois documentos se complementam. Tem gente que diz que o TCLE e o termo de ciência de cuidados pós-operatórios são a mesma coisa, mas eu entendo que se eles forem elaborados de forma separada, são dois documentos que darão mais força probatória na hora de realizar uma defesa médica, num PAD, numa sindicância, numa ação judicial e por aí vai, tá? Então a gente fica por aqui hoje. Até a próxima aula. Forte abraço.